Olá, boa tarde, turma. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Matemática 1. No caso, nessa semana, nós estamos na segunda aula, onde iremos dar continuidade aos nossos estudos em relação aos números na forma decimal, certo? Hoje nós iremos ver a multiplicação desses números e após a explicação, vocês terão como exercícios as páginas 130, 131, 132, 133 e 134 do nosso módulo 3. Lembrando que na nossa última aula a gente já viu um pouco da multiplicação. No caso, vimos multiplicação de número decimal por 10, por 100 e por 1000. Hoje nós iremos abordar o assunto de multiplicação de um número natural por um número decimal e multiplicação entre dois números na forma decimal. Espero que todos estejam bem. Convido a todos a estar com material em mãos para fazer as principais anotações e também para levar as principais dúvidas no nosso plantão de Tira Dúvidas, que acontece todas as quintas-feiras a partir das 13 horas. Certo? Pessoal, de início eu trouxe uma situação em que nós iremos resolver este problema. Observem. Eu tenho o seguinte: Ana comprou 3 lápis e 2 canetas. Sabendo que cada lápis custou 80 centavos e cada caneta custou R$ 1,15, quanto ela pagou pela compra do lápis e pela compra das canetas? Bom, neste problema podemos identificar que ela comprou 3 lápis, ou seja, 3 vezes 80 centavos, e comprou 2 canetas, que corresponde a 2 vezes R$ 1,15. De início, a gente vai calcular quanto é que ela pagará pela compra desses 3 lápis. Então, vai ficar 0,80 vezes 3. Vejam, eu tenho uma multiplicação do número natural 3 pelo número na forma decimal 0,80. A gente vai multiplicar normalmente como qualquer uma outra multiplicação, certo? Por enquanto, esqueçam a vírgula e vamos multiplicar. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 8 é 24, fica 4 e sobe 2. 3 vezes 0 é 0. 0 mais 2, 2. Observem o seguinte: lá em cima temos 2 números após a vírgula. Então, no resultado final também vão ficar 2 números após a vírgula. Assim, podemos ver que Ana pagará R$ 2,40 pela compra dos lápis. Agora vamos calcular o valor das 2 canetas. Uma custa R$ 1,15, então 2 custa 2 vezes esse valor. Vamos multiplicar, como vimos anteriormente. Temos um número natural e um número decimal. 2 vezes 5 é 10, fica 0 e sobe 1. 2 vezes 1 é 2, 2 mais 1, 3. 2 vezes 1 é 2, tem 2 números após a vírgula, então no resultado também ficam 2 números após a vírgula. Logo, Ana pagará R$ 2,30 pela compra das canetas. Vejam, eu tive 2 casos de multiplicação de um número natural por um número decimal. Agora, eu vou calcular com vocês quanto que Ana pagará ao todo pela compra desses 2 lápis, ou melhor, desses 3 lápis e das 2 canetas. Então, eu vou somar 2,40 mais 2,30. Eu tenho aí uma soma entre 2 números na forma decimal. Lá na soma, nós estudamos que parte decimal vai ser somada com parte decimal, a vírgula deve estar alinhada e parte inteira com parte inteira. Então, vamos lá. 0 mais 0 é 0, 4 mais 3 é 7, fica 7, sobe 1, repete a vírgula, 2 mais 2, 4. Ou melhor, pessoal, 4 mais 3 é 7, fica só 7, não é 17. Eu disse que fica 7 e sobe 1. Houve um equívoco, beleza? 3 mais 4, 7. Repete a vírgula, 2 mais 2, 4. Assim, Ana pagará ao todo R$ 4,70. Certo? Então, tivemos uma prévia de como é que se multiplica um número natural por um número decimal. Agora nós iremos estudar mais especificamente a multiplicação de um número
decimal por um número natural e a multiplicação entre dois números na forma decimal, ok? Eu tenho nesses exemplos 2,5 vezes 3 e tenho 2,56 vezes 1,5. Vamos resolver o primeiro caso, né? Eu tenho a multiplicação de 3, que é um número natural, por um número decimal 2,5. A gente esquece a vírgula e multiplica normalmente. 3 vezes 5 é 15, fica 5 e sobe 1. 3 vezes 2 é 6, 6 mais 1, 7. Vejam, tem só um número após a vírgula. Então, no resultado também fica só um número após a vírgula. Agora, eu tenho uma multiplicação entre dois números na forma decimal. Eu tenho 2,56 vezes 1,5. Galera, eu coloquei aqui 1,3, certo? Vamos multiplicar por 1,3. Detalhe, não precisa alinhar a vírgula, certo? A gente vai multiplicar, esquece a vírgula. Esquece a vírgula e vamos multiplicar normalmente, certo? Então, 3 vezes 6 é 18, fica 8 e sobe 1. 3 vezes 5 é 15, 15 mais 1 é 16, fica 6 e sobe 1. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Vejam, multipliquei todos pelo 3. Agora, nós vamos multiplicar todos pelo 1, certo? Esquece a vírgula por enquanto. 1 vezes 6 é 6. Lembrando que a gente começa a colocar o segundo resultado a partir do segundo número. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2, 2. Agora a gente soma esses dois resultados. Vamos lá, repete o 8. 6 mais 6 é 12, fica 2 e sobe 1. 1 mais 7 é 8. 8 mais 5 é 13, fica 3 e sobe 1. 1 mais 2, 3. Agora vamos analisar onde a vírgula vai ficar. A gente vai lá no início, certo? Nos fatores e vamos contar ao todo quantos números tem após a vírgula. Lá no primeiro número, nós temos 2 algarismos após a vírgula. E no segundo número, nós temos mais um algarismo após a vírgula. Podemos ver que, ao todo, nós temos 3 números após a vírgula. Temos 3 algarismos após a vírgula. Assim, lá no resultado final também ficarão 3 algarismos após a vírgula. Você conta e coloca a vírgula. Assim, nós temos 3,328. Então, pessoal, com base nesse conhecimento prévio, vocês irão resolver as atividades em que, lá na primeira questão do módulo 3, vocês irão efetuar os cálculos. Lembrando que essa primeira questão está lá na página 130. No item A, nós temos a multiplicação de um número decimal por um número natural. No item B, nós temos a multiplicação entre dois números decimais. E no item C, também temos a multiplicação entre dois números na forma decimal. Com base no que já estudamos, vocês irão efetuar esses cálculos. Na questão 2, pede para você observar os preços de alguns produtos. Vejam, o primeiro produto custa R$ 1,55, o segundo custa R$ 7,30, o terceiro custa R$ 6,65 e o sabão em pó custa R$ 13,20. Galera, nos itens a seguir, vocês vão calcular o valor total na compra no item A de todos os produtos. Então, no item A você vai somar todos esses produtos. No item B, vocês vão calcular o preço de 5 detergentes. E no item C, vocês vão calcular o preço de 3 caixas de sabão em pó e 2 amaciantes, certo? Na questão 3, vocês vão representar por meio de uma multiplicação e vão calcular. No item A, o dobro de 3,8. Na B, o dobro do triplo de 63,42. E no item C, o triplo do dobro de 63,42. Os resultados obtidos nos itens B e C são iguais ou diferentes? Aí você vai explicar com suas próprias palavras por que isso aconteceu e também vai identificar qual é a propriedade da multiplicação que foi aplicada nesses itens, tá bem? Dando continuidade,
na página 131, nós temos a questão 4, onde vocês vão arredondar os números na forma decimal para a unidade mais próxima e fazer os cálculos aproximados. Depois vocês vão fazer os cálculos exatos e vão comparar os resultados obtidos, tá bem? Então, na primeira vez vocês vão arredondar o número e vão multiplicar. Depois vocês vão multiplicar sem arredondar. E aí você vai comparar os dois resultados em cada um desses itens. A questão 5 diz: multiplicando o número natural por outro número na forma decimal, ambos maiores do que zero, o resultado pode ser menor do que esse número natural? Em caso afirmativo, cite um exemplo. Sexta, sabendo que um carro percorre 13,3 km com 1 litro de combustível, quantos quilômetros esse carro percorre com 4 litros? Então, vocês vão multiplicar 4 vezes esse valor. No segundo ponto, meio litro e no terceiro ponto, 3,5 litros. Então, tomando como base o total que ele percorre com 1 litro, vocês irão calcular quantos quilômetros ele percorre com as quantidades indicadas em cada pontinho. Em seguida, nós temos a questão 7, que diz: a paletização é uma técnica usada para organizar, transportar e empilhar caixas. Há estudos que mostram a melhor maneira de empilhar as caixas de cada produto nos paletes. Veja o esquema da paletização indicado nas figuras das caixas de margarina. Então, vocês vão observar e, com base nisso, vocês vão responder. O item A: qual é a massa de uma camada de caixas, sabendo que a massa de cada caixa é 0,8 kg e cada uma adicionada 12 potes de margarina de 0,5 kg? B. Em uma pilha de caixas, há quantos potes de margarina? C. Quais são as dimensões mínimas do palete para condicionar uma pilha de caixas de margarina? Questão 8. Uma loja colocou em promoção 3 tipos de tecido. Temos aí o primeiro tecido, que o metro custa R$ 9,80. Temos o segundo tecido, que o metro custa R$ 11,40. E o terceiro tecido, o metro custa R$ 14,98. Aí vocês vão calcular, no item A, o valor a ser pago por 2,5 metros do tecido 2. Na B, vocês vão calcular o preço a ser pago por 1,75 metros do tecido 1. Na C, vocês vão calcular o valor a ser pago por meio metro do tecido 3. E no item D, vocês vão calcular quanto é que vai ser pago pela compra de 3 metros do tecido do tipo 1, 2,3 metros do tecido de tipo 2, certo? Estamos nos aproximando do final. A questão 9 pede para observar a tabela que mostra a cotação do dólar americano e do euro no dia 14/5/2018 às 15 horas. Vejam, o dólar americano ele estava custando R$ 3,00, um pouco mais que R$ 3,60. O euro ele estava custando pouco mais do que R$ 4,30. Calcule quantos reais seriam necessários para comprar 2.000 dólares americanos. E no segundo ponto, 300 euros. Então, vocês vão multiplicar os valores da tabela por esses valores indicados nos dois pontos. A questão 10 diz: é comum automóveis apresentarem inscrições com números do tipo 1.0, 1.4, 1.6, 1.8 e 2.0. Esses números indicam a cilindrada do motor. Por exemplo, um carro com motor de 4 cilindros, cada cilindro com capacidade interna de aproximadamente 0,249 litros, tem 4 vezes esse valor, que é aproximadamente 1 litro, correspondendo ao carro 1.1. Determine a cilindrada dos modelos de automóveis a seguir. Item A: quantos cilindros? Cada um com capacidade de 0,340 litros. No B, 8 cilindros, cada um com capacidade de 0,758 litros. Na questão 11 diz:
A partir da imagem ao lado, crie em seu caderno o enunciado de um problema envolvendo multiplicação de números na forma decimal e dê para o seu colega resolver. Em seguida, verifique se está correto. Galera, nesse caso nós não iremos compartilhar, certo? Cada um vai criar o seu e cada um vai resolver o seu problema, tá bom? E por fim, com o auxílio da calculadora, vocês irão calcular as multiplicações que estão indicadas nos itens, certo? Do item A ao item F. Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo todos amanhã no nosso plantão de Tira Dúvidas, tá bem? Para a gente poder tirar as principais dúvidas sobre esse conteúdo, onde em outra aula nós estaremos revisando novamente. Estudem, mantenham foco, mantenham determinação e organização. E aqui fico meu muito obrigado e tenham todos uma excelente tarde.